Apresentamos neste vídeo o aprofundamento e as sugestões de referências complementares propostas no manual do professor da obra Tratado da Terra e da Gente do Brasil, de Fernão Cardim. Fernão Cardim era um missionário e escritor português, nascido em Viana do Alentejo. Ele foi um dos primeiros a descrever os habitantes e os costumes do Brasil. Como jesuíta, viajou para o Brasil em 1583, com o visitador Cristóvão de Gouveia e o governador Manuel Teles Barreto. Com a missão de padre visitador, viajou desde Pernambuco até o Rio de Janeiro, tomando contato com as terras brasileiras. Suas observações resultaram em 2 tratados e 2 cartas. O primeiro dos tratados era sobre o clima e a terra do Brasil. O segundo, sobre as origens e os costumes dos índios brasileiros. Eles foram publicados juntamente com as suas narrativas epistolares, como Tratados da Terra e da Gente do Brasil, em 1925, com anotações de Capistrano de Abreu. Após Cristóvão Gouveia retornar para Portugal, em 1589, Fernão assumiu a reitoria do Colégio do Rio de Janeiro e também se tornou procurador da província do Brasil em 1598. Fernão Cardim voltou à Europa no ano seguinte e 10 anos depois, retornando ao Brasil em 1600, foi aprisionado pelo corsário inglês Francis Cook, que lhe confiscou uma obra sobre etnografia brasileira. O extenso título dessa obra é Do Princípio e Origem dos Índios do Brasil e de seus Costumes, Adoração e Cerimônias. Essa obra foi publicada na Inglaterra quase 3 séculos depois. Quando foi libertado, Cardim retornou ao Brasil como provincial da companhia, cargo que desempenhou por 5 anos. Ele também foi reitor do Colégio da Bahia, onde teve como discípulo o padre Antônio Vieira. Cardim é autor de obras de interesse histórico e literário. Ele criticou os senhores de engenho e suas maldades contra os índios. O Tratado da Terra e da Gente do Brasil é composto por 2 capítulos. O primeiro trata do clima e da terra do Brasil e de outros temas, como os animais e as árvores. O cronista também se dedica a escrever sobre seres maravilhosos, como homens marinhos e monstros do mar. O segundo capítulo, do princípio e origem dos índios do Brasil e de seus costumes, adoração e cerimônias, relata a vida dos povos ameríndios, como seu modo de vestir, comer, beber e dormir. O autor descreve as casas, a maneira como eles criam os filhos e algumas das suas cerimônias. A obra possui grandes blocos temáticos, cuja divisão segue os moldes dos autores da Antiguidade e da Idade Média. Primeiro, ele descreve animais terrestres, marinhos e aéreos. Depois, ele se detém na descrição de diversas espécies de árvores, arbustos e plantas. É importante salientar a maneira como o autor faz as suas descrições. Ele procurava sempre mostrar a utilidade e a melhor forma de aproveitar as riquezas naturais. Por outro lado, o cronista também analisa aspectos negativos ou malefícios provocados por essa mesma natureza. A literatura de cronistas e viajantes foi a grande responsável por difundir informações sobre as terras do Novo Mundo. Longe de desconhecer o seu propósito documental, devemos destacar também a sua vertente fantasiosa, que resultava num híbrido de realidade e fantasia. Os cronistas tiveram um papel fundamental na produção desses textos, pois eram enviados oficiais da coroa. Em meio a esses cronistas, merece destaque a figura dos jesuítas, que aportaram no Brasil com o objetivo de dilatar o império e a fé. Segundo Heisenberg, os principais personagens europeus envolvidos nos encontros culturais que ocorreram no Brasil não eram os viajantes, ou muito menos os conquistadores, mas os missionários cristãos. Os jesuítas se aprofundaram no conhecimento e no entendimento da realidade do Brasil para converter os gentios. As crônicas do descobrimento do Novo Mundo eram elaboradas a partir da mentalidade europeia. Os cronistas consideravam que o Novo Mundo era o paraíso terrestre, segundo a narrativa cristã bíblica. Além disso, o autor da crônica tinha que sustentar os seus relatos para atender às expectativas do velho mundo. As demandas políticas e econômicas foram determinantes na organização das informações colhidas e apresentadas no discurso da colonização.
Esses escritos serviam de manual para futuras viagens e funcionavam como suporte na elaboração de projetos para as colônias, por isso eram muito populares. Os tratados de Fernão Cardim assumem lugar importante no conjunto das fontes acerca da experiência quinhentista, compondo com um conjunto mais amplo de textos e que garantiam exatamente por suas descrições as condições para a colonização. Como referências complementares, sugerimos o filme Desmundo e o livro A Muralha, histórias que constroem ficções sobre o Brasil nos tempos da colônia. A viagem ainda não acabou. Indicamos algumas obras para saber mais sobre o universo dos viajantes quinhentistas. No livro Dialética da Colonização, de Alfredo Bose, o consagrado pesquisador persegue as formas históricas que enlaçaram colonização, culto e cultura em capítulos que vão de Anchieta à indústria cultural. Também indicamos a obra Iniciação à Literatura Brasileira, de Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários do país. Nesse breve livro, ele faz um resumo histórico da literatura brasileira, das origens até o século XX. No livro Visão do Paraíso, Sérgio Buarque de Holanda inaugurou o ensaísmo sobre o imaginário do colonizador e antecipou a historiografia das mentalidades, ao estudar os mitos que acompanharam as narrativas dos descobrimentos e da colonização da América. Já na obra Literatura Brasileira, dos primeiros cronistas aos últimos românticos, de Luiz Roncari, você encontra textos destinados ao ensino de literatura. Com uma abordagem histórica, Roncari fornece aos estudantes o aparato crítico necessário para compreender as produções nacionais no campo das letras. Para maiores informações sobre as habilidades trabalhadas nesta obra, consulte o material digital do professor. Obrigado por assistir e até a próxima.